Fala, torcedores, muito bem-vindos a mais um vídeo. Os comentaristas da ESPN analisaram a vitória do Flamengo em cima do Esperance na estreia do Mundial de Clubes e também projetaram o duelo do rubro-negro contra o Chelsea. Mas antes de ouvi-los, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever e deixar aquele like no vídeo. Então bora acompanhar aqui os comentaristas falando sobre a vitória do Flamengo. Eu acho que a estreia tem um peso, eu acho que os jogadores estão com uma certa tensão, por isso houve, acho que a preocupação um pouco exagerada do controle, de não correr risco, que não é exatamente uma característica do Flamengo. O Felipe Luiz é um técnico que tem muita preocupação em não correr risco, mas de um jeito muito mais agressivo do que fez hoje. Achei um pouco abaixo também essa questão de acionar o Pedro, porque com os jogadores que o Flamengo tem, os volantes com muita qualidade, para você fazer a jogada por dentro, acionar o Pedro como um pivô, triangular. Ali, Arrascaeta. Tem possibilidade de fazer isso, mas eu também acho que o Flamengo vai jogar melhor o Mundial. E não estou falando isso porque é o Flamengo ou porque alguém quer ouvir, não, porque eu realmente acho. Porque se esse for o futebol do Flamengo, lamento. Pensando em ir mais longe na competição. Passa da fase de grupos. Porque, por exemplo, é óbvio que o Chelsea individualmente é superior ao Flamengo. Mas olhando quanto o Chelsea oscila, dá para cogitar do Flamengo conseguir Hoje foi um resultado. exemplo disso. A gente fala daqui a pouco sobre isso, mas hoje foi um exemplo disso. O jogo do Chelsea hoje foi de ampla oscilação. Dá para o Flamengo sonhar. Dá para o Flamengo trabalhar bem e pegar um dia que não é o dia ideal do Chelsea e conseguir um resultado. Sim. Não é uma coisa impossível. É óbvio que, repito, individualmente o Chelsea é mais time, joga um futebol de nível mais alto porque é mais exigido na competitividade, mas dá para trabalhar melhor. Tem que jogar mais do que jogou hoje. Claro, o Chelsea é uma grande equipe, mas não está entre as melhores da Europa, não, na minha opinião. O Chelsea é um pouco acima do Flamengo por estar competindo na Premier League, que é uma das melhores ligas de futebol do mundo. Mas o Chelsea não tem aí o melhor elenco aí disparado aí, comparando com o Flamengo. O Flamengo tem grandes jogadores também. E o Chelsea que está com uma garotada nova, né? Mas o Chelsea não vem jogando esse futebol vistoso aí, por exemplo, igual o Paris Saint-Germain está jogando. Na minha opinião, dá para o Flamengo sim conseguir uma vitória em cima do Chelsea. Não dá nem para tentar ter esse controle todo com posse de bola, esse tipo de coisa, mas acho que o Felipe tem ali algum tempinho agora para trabalhar, tem o elenco nas mãos, acho que o peso da estreia saiu e vamos ver se daqui em diante o Flamengo consegue jogar um futebol melhor. Hoje jogou o suficiente para ganhar, é o que eu posso dizer. Paulo Calçade. Deu pro gasto? Você esperava mais do Flamengo contra a equipe tunisiana? Tudo bem? Olá, William. Olá, fã de esportes. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O placar é bom, veio a vitória, primeiro jogo. A gente tem que considerar isso para todos os brasileiros. Sempre a estreia, ela é difícil. Embora sejam 3 partidas, então você tem que acordar rapidinho, senão não passa. Mas esperava um pouquinho mais, porque o Flamengo teve 70% da posse de bola, e nem sempre ele oscilou ao longo do jogo. Então ele faz o primeiro gol e depois dá uma apagada no Flamengo, né? O Flamengo com a dificuldade de conectar o Pedro ao jogo, que é o cara que define. E com o Gerson, com a Arrascaeta, um passe por dentro, Jorginho bem. Acho que o Jorginho foi um belo destaque desse jogo. A estreia do Jorginho, né? Primeira partida. E o Felipe Luiz falou, ele estava bem nos treinamentos e tal. Por quê? Porque ele fez um jogo que naturalmente se faz. E ele participa. Quer vir receber dos zagueiros, entrar entre os zagueiros, ser o segundo no meio de campo numa saída de 3+2. Tal. Então o Jorginho, cara, quando o cara vem pronto, bem formado, experiente, né? Eu acho que ele vai ser um cara muito importante nesse Flamengo, nesse Mundial ainda. Mas eu esperava um pouquinho mais, porque era o controle, a posse e transformar num jogo mais efetivo, mais contundente para o adversário. Mas dá para melhorar. Mas esperava sim. E torcedor do Flamengo, você esperava mais também do Flamengo nessa partida contra o Esperance ou gostou da vitória por 2-0 contra a equipe da Tunísia? Eu quero ouvir a sua opinião nos comentários, deixa aqui abaixo. O Flamengo venceu por 2-0 a partida de estreia na Copa do Mundo de Clubes, gol do Arrascaeta e também do Luiz Araújo no segundo tempo. O Flamengo quase não sofreu na partida, dominou praticamente o jogo todo a equipe do Esperance, não teve aí
apenas uma chance aí que o Rossi acabou defendendo da equipe do Esperance, mas o Flamengo dominou a partida toda, teve mais finalizações, posse de bola e conseguiu vencer o seu primeiro jogo na estreia da Copa do Mundo de Clubes. E aí, torcedor, gostou da estreia do Flamengo ou esperava um pouco mais aí do time? E o que esperar do Flamengo contra o Chelsea? Você acha que o Flamengo dá para vencer essa partida contra o Chelsea? Quero ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários. Ou só um empate já basta para o Flamengo ou precisa? Você acha que o Flamengo tem que vencer o Chelsea? Quero ouvir a opinião de vocês. Se inscrevam no canal, deixe o like, ative as notificações. Um abraço, até mais.